Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos num dos mistérios mais perturbadores da história antiga, preciso que façam uma coisa. Agora mesmo, cliquem no botão de subscrição, porque o que estão prestes a descobrir vai mudar tudo o que pensavam saber sobre a civilização humana. Hoje, vamos abrir uma porta que os arqueólogos prefeririam manter fechada. Estamos a falar da Lista de Reis Sumérios, um documento antigo que afirma que reis governaram a Terra durante 240 mil anos, não 40, não 400, 240 mil anos. Mas é aqui que a coisa fica mais sombria. Depois de algo chamado o dilúvio, esses reinados encurtam subitamente para durações humanas normais. O que aconteceu? O que mudou? E mais importante, quem eram esses reis que viveram dezenas de milhares de anos? Subscrevam agora, porque no final desta investigação vão questionar tudo o que vos ensinaram sobre a história humana. Vamos começar. Capítulo 1: O documento que não deveria existir. Imaginem entrar num museu e encontrar uma tabuinha de argila que menciona casualmente reis que reinaram durante 36 mil anos. Vocês ririam, chamariam-lhe mitologia, iriam embora. Mas os arqueólogos não puderam ignorar a lista de reis sumérios, porque não era apenas uma tabuinha. Eram dezenas, encontradas em locais diferentes, escritas em períodos diferentes. Todas a dizer a mesma coisa impossível. O documento começa com uma frase que causa arrepios. Depois que a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. Desceu do céu. Não foi estabelecida por homens. Não foi conquistada. Desceu. O primeiro rei na lista é Alulim de Eridu. O seu reinado, 28.800 anos. O segundo rei, Alaujar, reinou durante 36 mil anos. 8 reis no total antes de algo chamado o dilúvio varrer a terra. O seu reinado total, 241.200 anos. Agora, é isto que o torna assustador. A lista de reis sumérios não está escrita como mitologia, está escrita como um registro burocrático. Lista reis, cidades, durações de reinados, tal como qualquer outro documento histórico, exceto que os números são impossíveis, a menos que não sejam. Os acadêmicos modernos descartam estes números como simbólicos ou exagerados. Mas os sumérios eram meticulosos na manutenção de registros. Eles inventaram a escrita precisamente para manter registros precisos. Eles rastreavam reservas de grãos, rotas comerciais, eventos astronômicos com uma precisão que rivaliza com a ciência moderna. Então, por que razão abandonariam subitamente a precisão ao registrar a sua própria história? A tabuinha foi descoberta em 1918 pelo acadêmico germano-americano Hermann Hilprecht, mas a versão mais completa foi encontrada em 1923 pelo arqueólogo Stephen Langdon, na antiga cidade de Larsa. Quando Langdon traduziu os números pela primeira vez, pensou que tinha cometido um erro. Verificou novamente, e novamente. Os números não mudaram. 28.800 anos, 36 mil anos, 43.200 anos. Não eram metáforas, não eram símbolos, eram números específicos, registrados com a mesma precisão que os sumérios usavam para tudo o resto. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. Após o dilúvio, a lista de reis continua. Mas algo mudou. As durações dos reinados encurtam subitamente. O primeiro rei pós-dilúvio, Jushur de Kish, reinou durante 1.200 anos. Ainda impossível pelos padrões humanos, mas uma fração dos reinados pré-diluvianos. E a cada geração, os números continuam a diminuir. Quando chegamos a reis, que podemos verificar através de outras fontes históricas, reis como Gilgamesh, as durações dos reinados diminuem para 126 anos, ainda longo, mas a aproximar-se da possibilidade humana.
É como se algo fundamental tivesse mudado após o dilúvio, como se as próprias regras da realidade se tivessem alterado. A lista de reis afirma-o diretamente. Então, o dilúvio varreu tudo. Depois que o dilúvio varreu tudo e a realeza desceu do céu, a realeza estava em Quish. Reparem novamente nessa frase: desceu do céu. Mesmo após o dilúvio, a realeza não se origina na terra. Vem de outro lugar. Quem eram estes reis? De onde vieram? E o que foi o dilúvio que pôs fim aos seus reinados impossivelmente longos? A lista de reis sumérios está hoje em museus, atrás de um vidro, rotulada como mitologia. Mais tarde da noite, quando os museus estão vazios, essa tabuinha de argila guarda segredos que poderiam reescrever a história humana. Porque se estes números forem reais, se seres realmente governaram a Terra durante centenas de milhares de anos, então tudo o que sabemos sobre o nosso passado é uma mentira. E a questão torna-se: para onde foram eles? Ainda estão aqui? E o mais assustador de tudo, estarão a voltar? Capítulo 2. A matemática do impossível. Vamos falar de números, porque os números não mentem, não podem ser encantados ou persuadidos. Eles simplesmente são. A lista de reis sumérios dá-nos 8 reis antes do dilúvio. Deixem-me detalhar os seus reinados. Alulim de Eridu, 28.800 anos. Alaujar de Eridu, 36.000 anos. Em Menluana, de Bad-Tibira, 43.200 anos. Em Mengalana, de Bad-Tibira, 28.800 anos. Dumuzid, de Bad-Tibira, 36.000 anos. Em Sipsiana, de Larak, 28.800 anos. Em Mendurana, de Sipar, 21.000 anos. Ubartuto, de Churupac, 18.600 anos. Total, 241.200 anos. Agora, vamos colocar isto em perspectiva. Os humanos modernos, Homo sapiens, existem há apenas cerca de 300.000 anos. Estes 8 reis supostamente governaram durante quase tanto tempo quanto toda a nossa espécie existe. Mas é isto que mantém os matemáticos acordados à noite. Os números não são aleatórios. Eles seguem padrões. Reparem como 28.800 aparece 3 vezes. 36.000 aparece 2 vezes. Não são palpites selvagens, são estruturados, intencionais, como se seguissem algum tipo de sistema que não compreendemos. Alguns acadêmicos sugerem que estes números se baseiam no sistema sexagesimal sumério, matemática de base 60. Propõem que os números podem ser simbólicos, representando algo diferente de anos literais. Mas essa explicação desmorona-se quando se olha para o que acontece após o dilúvio. Os reis pós-diluvianos mostram uma diminuição clara e consistente nas durações dos reinados. Não é aleatório, não é simbólico, é uma progressão matemática do impossível para o meramente improvável, para o historicamente verificável. Jushur de Kish, 1.200 anos. Kulacina Bel de Kish, 960 anos. Nangish-Lishma de Kish, 670 anos. O padrão continua, diminuindo de geração em geração, até chegarmos a reis, cujos reinados se alinham com as evidências arqueológicas. Isto não é mitologia. A mitologia não segue progressões matemáticas. A mitologia é caos, contradição, variação. Isto são dados. E os dados sugerem que algo real aconteceu. Algo que fez com que a esperança de vida diminuísse ao longo do tempo. Os cientistas modernos têm um termo para isto: degradação genética. Quando uma população se torna isolada ou sofre um estrangulamento genético, as gerações subsequentes mostram vitalidade reduzida, esperanças de vida mais curtas, aumento de doenças. O dilúvio, o que quer que tenha sido, poderia ter sido esse estrangulamento, mas isso levanta uma questão ainda mais sombria. Se os humanos pós-diluvianos
sofreram degradação genética. O que eram os seres pré-diluvianos? Que tipo de genética permite uma esperança de vida de 30 mil anos? Não a genética humana. Isso é certo. O corpo humano não foi projetado para a imortalidade. As nossas células têm datas de validade incorporadas, chamadas telômeros. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros encurtam. Eventualmente, ficam demasiado curtos e a célula morre. É por isso que envelhecemos, é por isso que morremos. Nenhuma quantidade de vida saudável ou intervenção médica pode alterar esta realidade biológica fundamental. A esperança de vida humana máxima é de cerca de 120 anos. Alguns chegam aos 115. Um punhado chega aos 122. Mas 36 mil anos? Biologicamente impossível, a menos que não fossem humanos. A lista de reis sumérios nunca os chama realmente de humanos. Diz que a realeza desceu do céu. Lista as suas cidades, os seus reinados, a sua sucessão. Mas nunca diz que eles eram como nós. E é isto que o torna verdadeiramente perturbador. Os sumérios tinham palavras diferentes para humanos e deuses. Eram linguisticamente precisos. Se estes reis fossem humanos, teriam sido descritos como humanos. Se fossem deuses, teriam sido descritos como deuses. Mas a lista de reis não usa nenhum dos termos. Simplesmente os chama de reis, como se fossem algo diferente, algo entre humano e divino, algo para o qual não temos uma palavra. A matemática da lista de reis sumérios não prova que estes seres existiram, mas prova que os sumérios acreditavam que eles existiram. E os sumérios não eram primitivos, eram sofisticados, científicos, precisos. Então, por que razão registrariam números impossíveis com a mesma precisão que usavam para tudo o resto? A menos que os números não fossem impossíveis, a menos que sejamos nós que não compreendemos. As tabuinhas de argila estão nos museus, cobertas de cuneiforme, cheias de números que não deveriam existir, e esses números estão à espera que compreendamos o que eles realmente significam. Capítulo 3. A conexão Anunnaki. Agora precisamos de falar sobre uma palavra que deixa os arqueólogos desconfortáveis: Anunnaki. Na mitologia suméria, os Anunnaki eram divindades que vieram do céu para a terra. A própria palavra decompõe-se em Anu, o deus do céu, Enki, terra, literalmente, aqueles que do céu para a terra vieram. Soa familiar? Lembram-se de como a lista de reis sumérios diz que a realeza desceu do céu? Não é uma coincidência, é uma conexão. Os textos sumérios antigos descrevem os Anunnaki em grande detalhe. Não eram seres espirituais abstratos. Eram entidades físicas, com papéis específicos, cidades específicas, genealogias específicas. Eles comiam, eles bebiam, eles tinham filhos, eles travavam guerras. O texto Enuma Elish descreve como os Anunnaki vieram à Terra para extrair ouro. Eles trabalharam durante milhares de anos até se rebelarem contra o seu trabalho. Então, o deus Enki criou os humanos, trabalhadores primitivos, para assumirem a mineração. Fomos criados como escravos. Segundo os sumérios, essa é a história da origem da humanidade. Agora, antes de descartarem isto como mitologia antiga, considerem o seguinte: as minas de ouro mais antigas já descobertas estão na África do Sul, datadas de 100 mil anos atrás. Quem estava a extrair ouro há 100 mil anos? Os humanos modernos mal usavam ferramentas de pedra. Mas voltemos à lista de reis, porque é aqui que a coisa fica sombria. E se os reis pré-diluvianos não fossem humanos? E se fossem os Anunnaki? Isso explicaria as esperanças de vida impossíveis. Se os Anunnaki fossem uma espécie avançada de outro lugar, a sua biologia poderia permitir uma vida prolongada. Alguns cientistas teorizam que, com engenharia genética avançada, a esperança de vida
poderia ser estendida indefinidamente. Isso explicaria por que a realeza desceu do céu, porque eles literalmente vieram de outro lugar. Isso explicaria por que os sumérios mantinham registros tão precisos, porque estavam a registrar eventos reais, não mitos. E explicaria o dilúvio. Inúmeros textos antigos descrevem uma grande inundação que destruiu a civilização. A Epopeia de Gilgamesh, a Bíblia, o Atrahasis, textos hindus, lendas chinesas. Mais de 200 culturas em todo o mundo têm mitos de dilúvio. Mas, e se não fosse um mito? E se algo realmente aconteceu que pôs fim à era dos Anunnaki? O texto sumério, Atrahasis, fornece detalhes perturbadores. Diz que os deuses, os Anunnaki, decidiram destruir a humanidade com um dilúvio, porque os humanos se tinham tornado demasiado numerosos e barulhentos. Mas um deus, Enki, avisou um homem chamado Atrahasis para construir um barco e salvar-se. Soa familiar? É a mesma história da Arca de Noé, mas escrita 1000 anos antes. Isto é o que é assustador. E se o dilúvio não foi um desastre natural? E se foi deliberado? E se os Anunnaki decidiram destruir a sua criação e começar de novo? A lista de reis diz que, após o dilúvio, a realeza desceu do céu novamente. Isso implica que os Anunnaki voltaram, mas algo tinha mudado. Os seus reinados eram mais curtos, o seu poder estava diminuído. O que aconteceu durante o dilúvio que os enfraqueceu? Alguns investigadores propõem que o dilúvio foi, na verdade, uma inversão dos polos ou um impacto de asteroide que alterou o ambiente da Terra. Talvez a Terra pré-diluviana tivesse condições atmosféricas diferentes que permitiam uma vida prolongada. Após o cataclismo, essas condições mudaram e nem mesmo os Anunnaki conseguiram manter a sua longevidade. Outros sugerem que o dilúvio foi uma guerra. Textos antigos descrevem armas dos deuses que podiam aniquilar cidades, nivelar montanhas, envenenar a terra por gerações. Soa como algo que temos hoje? O Mahabharata, um texto indiano antigo, descreve uma arma que soa notavelmente como bombas nucleares. Um único projétil carregado com todo o poder do universo, uma coluna incandescente de fumo e chama tão brilhante como 10.000 sóis, ergueu-se em todo o seu esplendor. E se o dilúvio não foi água? E se foi fogo? A lista de reis sumérios não descreve o dilúvio, apenas afirma que aconteceu. E depois de acontecer, tudo mudou. Os reis de longa vida desapareceram. A humanidade foi deixada para reconstruir. E os Anunnaki, se sobreviveram, retiraram-se para as sombras. Mas aqui está a questão que vos devia manter acordados esta noite. Se os Anunnaki nos criaram, se nos governaram durante centenas de milhares de anos, se sobreviveram ao dilúvio, onde estão eles agora? Foram-se embora? Estão a observar? Estão à espera? As tabuinhas de argila não respondem a estas perguntas. Apenas ficam lá, nos museus, atrás de um vidro, guardando segredos que poderiam estilhaçar a nossa compreensão da realidade. E talvez seja por isso que a arqueologia convencional se recusa a investigar seriamente a conexão Anunnaki. Porque se for verdade, se seres de outro lugar realmente governaram a Terra, realmente criaram a humanidade, realmente quase nos destruíram, então não somos os mestres do nosso próprio destino. Nunca fomos. Somos uma experiência. E os experimentadores podem voltar. Antes de continuarmos, preciso que façam uma coisa. Deixem um comentário agora mesmo. Digam-me, acham que os Anunnaki eram reais? Porque o que vamos descobrir no próximo capítulo vai desafiar tudo em que acreditam sobre a história antiga. Capítulo 4. As cidades dos deuses. Vamos falar sobre as cidades mencionadas na lista de reis sumérios, porque não são lugares mitológicos, são reais. Os arqueólogos encontraram-nas, escavaram-nas, dataram-nas
E é isso que o torna tão perturbador. A lista de reis nomeia 5 cidades onde os reis pré-diluvianos reinaram: Eridu, Bat-Tibirá, Larak, Sipar e Shuruppak. Eridu é chamada a primeira cidade alguma vez construída. Os textos sumérios dizem que foi fundada pelo deus Enki, quando ele emergiu das águas. Os arqueólogos escavaram Eridu. Os níveis mais antigos datam de 5.400 a.C., há mais de 7.000 anos. Mas aqui está o que é estranho. Os níveis mais antigos mostram uma arquitetura avançada, estruturas de templos sofisticadas, sistemas de irrigação complexos. Não há fase primitiva, não há desenvolvimento gradual. É como se a cidade tivesse aparecido totalmente formada. Como é que uma civilização passa do nada para uma arquitetura avançada da noite para o dia? A menos que tenham tido ajuda. A menos que alguém os tenha ensinado. Bet-Tibirá foi a segunda cidade. O seu nome significa Fortaleza dos Metalúrgicos. Textos antigos dizem que era onde os Anunnaki ensinavam metalurgia aos humanos. As evidências arqueológicas confirmam que Bet-Tibirá era, de facto, um centro de produção de metal. Mas o que os arqueólogos não vos dirão é isto: a metalurgia encontrada em Bet-Tibirá é demasiado avançada para o seu período de tempo. Eles estavam a produzir ligas de bronze que exigiam conhecimento de controlo preciso de temperatura e proporções de metais, conhecimento que supostamente não seria descoberto por mais 1.000 anos. Quem os ensinou? A lista de reis diz que foram reis que reinaram durante 36.000 anos. Reis que vieram do céu. Larak foi a terceira cidade. Sabe-se muito pouco sobre ela porque não foi definitivamente localizada. Mas os textos sumérios dizem que era a cidade de Papsukal, o mensageiro dos deuses, um centro de comunicações. Sipar foi a quarta cidade. O seu nome significa Cidade dos Pássaros. Textos antigos dizem que era onde os Anunnaki guardavam as suas câmaras celestes, veículos que podiam voar. O templo de Sipar era dedicado a Utu, o deus do sol que se dizia viajar pelo céu todos os dias. Os arqueólogos escavaram Sipar. Encontraram algo perturbador: fundações de pedra maciças que não têm um propósito óbvio. Fundações fortes o suficiente para suportar estruturas muito mais pesadas do que qualquer coisa que os sumérios supostamente construíram. O que é que elas suportavam? O que era tão pesado que exigia fundações desta magnitude? A lista de reis diz que em Mendurana governou Sipar durante 21.000 anos. 21.000 anos, numa cidade com câmaras celestes. O que é que ele fez durante 21.000 anos? Shuruppak foi a quinta cidade. É aqui que a história do dilúvio começa. A lista de reis diz que Ubartutu governou Shuruppak durante 18.600 anos. O seu filho era Ziusudra, o Noé sumério. Os arqueólogos escavaram Shuruppak e encontraram algo que corrobora a lista de reis: uma camada de depósitos de inundação. Uma inundação maciça que destruiu a cidade por volta de 2.900 a.C. Mas isto é o que é assustador. Por baixo dessa camada de inundação, encontraram evidências de uma civilização avançada. Acima dela, a civilização teve de recomeçar. O dilúvio não foi apenas água, foi um botão de reset. Agora, vamos falar sobre o que estas cidades têm em comum. Cada uma foi construída perto da água. Cada uma tinha templos alinhados com eventos astronômicos. Cada uma mostra evidências de conhecimento avançado que não deveria existir. E cada uma afirma ter sido fundada por seres que vieram do céu. Os textos sumérios são claros sobre isto. Os Anunnaki não visitaram apenas a Terra. Eles construíram cidades, eles estabeleceram reinos, eles governaram durante milhares de anos. E depois algo aconteceu. O dilúvio, o reset, o fim da sua era
Mas é isto que mantém os investigadores acordados à noite. Estas cidades não desapareceram após o dilúvio. Foram reconstruídas por humanos, usando os mesmos locais, os mesmos alinhamentos, os mesmos espaços sagrados. Por quê? Por que reconstruir exatamente nos mesmos locais, a menos que esses locais fossem especiais? A menos que houvesse algo sobre esses lugares que os tornasse importantes, algo que os Anunnaki sabiam, algo que nós esquecemos. Investigadores modernos descobriram que todas as 5 cidades estão localizadas em falhas geológicas, lugares onde a crosta terrestre é fina, lugares onde a energia eletromagnética é mais forte, lugares onde, teoricamente, seria mais fácil gerar energia ou comunicar com outro lugar. Os Anunnaki escolheram estes locais deliberadamente. Eles construíram as suas cidades em pontos de poder, e quando eles partiram, os humanos continuaram a tratar esses locais como sagrados. Ainda o fazemos hoje. Cidades modernas são construídas sobre locais antigos. Igrejas são construídas sobre templos pagãos. Templos são construídos sobre estruturas ainda mais antigas. Continuamos a voltar aos mesmos lugares, geração após geração, sem saber por quê. Porque os Anunnaki sabiam algo que nós não sabemos. Eles compreendiam a rede de energia da Terra. Eles construíram as suas cidades nos nós de poder, e essas cidades ainda estão lá, enterradas sob milênios de areia e pedra, à espera. A lista de reis sumérios não é apenas um registro de reis, é um mapa para as cidades dos deuses, um mapa para os lugares onde o véu entre os mundos é fino. Os arqueólogos estão a escavar estes locais à procura de cerâmica e ferramentas, mas estão a perder o quadro geral. Estas cidades foram construídas por seres que viveram dezenas de milhares de anos, seres que vieram do céu, seres que possuíam tecnologia que mal conseguimos imaginar. O que mais está enterrado lá? Que outros segredos esperam sob a areia? A lista de reis dá-nos os nomes, os locais, a linha do tempo, tudo o que precisamos para encontrar a verdade. Mas talvez não devêssemos encontrá-la. Talvez haja uma razão para estas cidades estarem enterradas. Talvez o dilúvio não tenha sido apenas para destruir a humanidade. Talvez tenha sido para esconder algo, algo que os Anunnaki não queriam que encontrássemos. E talvez, apenas talvez, eles ainda a estejam a guardar. Capítulo 5. O dilúvio, cataclismo ou encobrimento. Todas as culturas antigas lembram-se do dilúvio, mas não se lembram dele da mesma forma. Os sumérios dizem que os deuses o enviaram para destruir os humanos barulhentos. A Bíblia diz que Deus o enviou para punir a maldade. Os gregos dizem que Zeus o enviou para terminar a Idade do Bronze. Os hindus dizem que foi Manu quem sobreviveu. Os chineses dizem que foi Gun-Yu quem controlou as águas. Mais de 200 culturas, mais de 200 mitos do dilúvio, todos a descrever o mesmo evento de diferentes perspectivas. Mas eis em que todos concordam. O mundo antes do dilúvio era diferente, mais avançado, mais mágico, povoado por seres que viviam vidas impossivelmente longas. E depois do dilúvio, esses seres desapareceram. A lista de reis, suméria, é clara. Então o dilúvio varreu tudo, uma única linha, sem detalhes, sem explicação. Apenas um reconhecimento de que algo aconteceu que mudou tudo. Mas outros textos sumérios fornecem mais informações. A epopeia de Gilgamesh descreve o dilúvio com detalhes aterradores. Utnapishtim, o sobrevivente, conta a Gilgamesh. Durante 6 dias e 6 noites, os ventos sopraram, a torrente e a tempestade e o dilúvio dominaram o mundo. Quando o 7º dia chegou, a tempestade do sul acalmou, o mar acalmou-se, o dilúvio cessou. 6 dias. Foi tudo o que foi preciso
para apagar uma civilização. Mas foi realmente um dilúvio? Ou foi apenas a palavra mais próxima que os antigos tinham para o que viram? Vamos olhar para as evidências. A geologia mostra que, por volta de 10.800 a.C., a Terra sofreu uma mudança climática súbita e dramática. O período do Dryas recente terminou abruptamente. As camadas de gelo derreteram. Os níveis do mar subiram 400 pés. As linhas costeiras foram inundadas. Ecossistemas inteiros desapareceram. Isto é um facto científico. Algo aconteceu que causou uma mudança climática rápida e catastrófica. Mas o que o causou? A explicação dominante é o aquecimento gradual. Mas as evidências mostram que não foi gradual, foi súbito, violento, global. Alguns investigadores propõem um impacto de cometa. A hipótese do impacto do Dryas recente sugere que um cometa atingiu a Terra por volta de 10.800 a.C., causando incêndios maciços, tsunamis e perturbações climáticas. As evidências incluem uma camada de platina em núcleos de gelo, nanodiamantes em sedimentos e marcas de queimaduras generalizadas em locais antigos. Um impacto de cometa explicaria o dilúvio, explicaria a súbita mudança climática, explicaria por que tantas culturas se lembram de fogo a cair do céu, mas não explica por que os Anunnaki desapareceram, a menos que o cometa não fosse natural, a menos que fosse uma arma. Textos antigos descrevem guerras entre os deuses. O Mahabharata descreve armas que soam como mísseis nucleares. A Bíblia descreve fogo e enxofre a destruir cidades. Textos sumérios descrevem uma arma de brilho que podia nivelar montanhas. E se o dilúvio foi a batalha final? E se os Anunnaki estavam em guerra uns com os outros e as armas que usaram quase destruíram a Terra? O texto de Atrahasis diz que os deuses decidiram destruir a humanidade. Mas um deus, Enki, discordou. Ele avisou Atrahasis para construir um barco. Ele salvou a humanidade contra a vontade dos outros deuses. Isto não foi um desastre natural. Foi um ato deliberado, uma decisão tomada por seres com o poder de remodelar o mundo. E depois do dilúvio, a lista de reis suméria diz que a realeza desceu do céu novamente. Os Anunnaki regressaram, mas eram diferentes, mais fracos. Os seus reinados eram mais curtos. O que lhes aconteceu durante o dilúvio? Deixaram a terra? Foram para o subsolo? Morreram? Ou apenas se esconderam? Eis o que é assustador. Textos antigos descrevem os Anunnaki a entrar num sono profundo ou animação suspensa durante tempos de crise. Eles tinham a tecnologia para sobreviver a catástrofes, essencialmente pausando a sua existência. E se eles ainda estiverem aqui? E se entraram em sono profundo durante o dilúvio e nunca acordaram? E se estiverem enterrados sob aquelas cidades antigas à espera? Ou pior, e se eles acordaram? E se estiverem entre nós agora, a observar à espera do momento certo para se revelarem? O dilúvio não foi apenas sobre destruir a humanidade, foi sobre reiniciar a civilização, limpar a lousa, apagar as evidências do que veio antes. Mas eles não conseguiram apagar tudo. A lista de reis suméria sobreviveu, os textos antigos sobreviveram, as cidades sobreviveram, enterradas, mas intactas. E agora estamos a encontrá-las, a escavá-las, a traduzi-las, a descobrir a verdade. A questão é: será que devemos saber? A humanidade está pronta para a verdade sobre o dilúvio? Porque se o dilúvio foi uma arma, se foi usado por seres que governaram a Terra por centenas de milhares de anos, se esses seres ainda estão aqui, então não estamos seguros. Nunca estivemos. O dilúvio pode acontecer novamente. O botão de reiniciar pode ser pressionado novamente. E desta vez, pode não haver um sobrevivente para contar a história. A lista de reis suméria termina com reis que podemos verificar. Reis que reinaram por uma vida humana normal.
Reis que construíram impérios, escreveram leis e morreram como todos os outros. Mas começa com reis que reinaram por 36 mil anos. Reis que vieram do céu, reis que sobreviveram ao dilúvio, e algures entre o início e o fim, a verdade está enterrada, à espera que cavemos fundo o suficiente. Mas talvez não devêssemos. Talvez algumas verdades devam permanecer enterradas, porque uma vez que sabemos, não podemos dessaber. E uma vez que entendemos o que o dilúvio realmente foi, perceberemos que pode acontecer novamente, a qualquer momento, sem aviso, tal como antes. Preciso que comentem agora mesmo. Digam-me, acham que o dilúvio foi natural ou deliberado? Porque o que estamos prestes a descobrir vai fazer-vos questionar tudo. Capítulo 6. Ziusudra, o homem que sabia demais. Vamos falar sobre o homem que sobreviveu, o homem que sabia que o dilúvio estava a chegar, o homem que os Anunnaki escolheram para salvar. Ziusudra, o Noé sumério. A lista de reis menciona-o brevemente. Ziusudra, filho de Ubartutu, reinou por 10 anos. 10 anos. É tudo. Nenhuma menção ao dilúvio, nenhuma menção a um barco, nenhuma menção a como ele se tornou a ponte entre o mundo antigo e o novo. Mas outros textos contam a sua história, e é mais perturbadora do que pensam. A Gênese de Eridu, um dos textos mais antigos já descobertos, descreve como o deus Enki veio a Ziusudra num sonho. Mas não era realmente um sonho. Enki falou com ele através de uma parede, avisando-o de que os outros deuses tinham decidido destruir a humanidade com um dilúvio. Por que através de uma parede? Por que não cara a cara? Porque Enki estava a quebrar as regras. Ele estava a desafiar os outros Anunnaki. Ele estava a cometer traição contra a sua própria espécie para salvar um único humano. Por quê? O que havia de tão especial em Ziusudra? O texto diz que Ziusudra era extremamente sábio. Ele tinha conhecimento. Ele entendia coisas que outros humanos não entendiam. Ele era, de alguma forma, diferente. Alguns investigadores especulam que Ziusudra era um híbrido, parte humano, parte Anunnaki. Isso explicaria por que Enki o salvou. Explicaria a sua sabedoria. Explicaria por que a sua linhagem foi escolhida para reiniciar a civilização. A Bíblia chama Noé de perfeito nas suas gerações. Esta frase tem intrigado os estudiosos durante séculos. Perfeito em que sentido? Moralmente? Fisicamente? Geneticamente? E se significar que a sua genética era pura? E se Noé, Ziusudra, carregava o ADN dos Anunnaki? E foi por isso que foi salvo? A Gênese de Eridu descreve Ziusudra a construir um barco, mas não descreve um barco comum. As dimensões dadas são maciças, maiores do que qualquer navio de madeira já construído com sucesso por humanos. O design é sofisticado, com múltiplos convéses, compartimentos selados e um sistema de navegação. Como é que um homem da Idade do Bronze projetou e construiu tal embarcação? A menos que tenha tido ajuda, a menos que Enki lhe tenha dado mais do que apenas um aviso, a menos que Enki lhe tenha dado a tecnologia. O texto diz que Ziusudra levou a semente de tudo o que vive para o barco, não apenas animais. Semente. Essa palavra é importante. Em sumério, semente pode significar descendência, mas também pode significar material genético. E se Ziusudra não salvou apenas os animais? E se ele salvou o ADN? E se o barco era, na verdade, uma arca genética preservando a biodiversidade da Terra? Isso exigiria tecnologia muito além da Idade do Bronze. Exigiria conhecimento de genética, criopreservação, armazenamento, conhecimento que os Anunnaki possuíam. O dilúvio veio. O texto descreve-o com detalhes aterradores. Os deuses ficaram assustados com o dilúvio e recuaram para os céus de Anu. Os deuses encolheram-se como cães, agachados contra a parede exterior. Os deuses estavam com medo.
Os seres que governaram a Terra por centenas de milhares de anos estavam aterrorizados com o que tinham desencadeado. Que tipo de dilúvio assusta os deuses? Durante 7 dias e 7 noites, as águas rugiram. Quando acabou, Ziusudra abriu uma janela do seu barco e olhou para fora. Tudo tinha desaparecido. Todas as cidades, todos os templos, todos os vestígios da civilização que existiu por centenas de milhares de anos. Apagado. O barco pousou numa montanha. Ziusudra soltou pássaros para encontrar terra. Quando eles voltaram com ramos de oliveira, ele soube que as águas tinham recuado. Ele fez um sacrifício e os deuses sentiram o cheiro. Eis o que é perturbador. O texto diz que os deuses estavam com fome. Eles reuniram-se como moscas em torno do sacrifício de Ziusudra. Estes seres poderosos que podiam destruir mundos estavam a passar fome. O que lhes aconteceu durante o dilúvio? Porque estavam com fome. Onde estiveram? A deusa Inanna chegou e ficou furiosa. Ela culpou Enlil, o deus principal, pelo dilúvio. Ela disse que ele agiu de forma imprudente, sem sabedoria, quase destruindo tudo. Mas Enlil viu Ziusudra e ficou enfurecido. Como é que algum humano sobreviveu? Nenhum humano deveria ter sobrevivido à destruição. Enki confessou. Ele tinha avisado Ziusudra. Ele tinha salvado a humanidade contra a vontade do conselho. Enlil poderia tê-los matado a ambos, mas não o fez. Em vez disso, fez algo estranho. Ele abençoou Ziusudra, concedeu-lhe a imortalidade, tornou-o como os deuses. Por quê? Por que recompensar o homem que desafiou o seu plano? A menos que Ziusudra fizesse parte de um plano maior. A menos que a sua sobrevivência fosse necessária. A menos que os Anunnaki precisassem que a humanidade continuasse e Ziusudra fosse o recipiente escolhido. O texto diz que Ziusudra foi levado para Dilmun, o lugar onde o sol nasce, e recebeu a vida eterna. Ele tornou-se imortal. Ele tornou-se como os Anunnaki. Mas eis o que é assustador. Ziusudra não morreu. De acordo com os textos, ele ainda está vivo, em algum lugar, em Dilmun, onde quer que isso seja. Alguns investigadores identificam Dilmun com o Bahrein, outros dizem que é um lugar mitológico. Mas e se for real? E se houver um lugar para onde os Anunnaki levaram os seus humanos escolhidos? E se Ziusudra ainda estiver lá, à espera? A epopeia de Gilgamesh descreve Gilgamesh a viajar para encontrar Utnapishtim, o nome acadiano de Ziusudra, para aprender o segredo da imortalidade. Ele encontrou-o. Eles falaram. Utnapishtim contou-lhe a história do dilúvio. Mas também lhe disse outra coisa. Disse que a imortalidade não era para os humanos. Disse que os deuses tinham fechado essa porta. Disse que Gilgamesh morreria como todos os mortais. Por quê? Se os Anunnaki podiam conceder a imortalidade a Ziusudra, por que não a outros? O que tornava Ziusudra especial? A sua genética, a sua linhagem, a sua natureza híbrida. E eis a possibilidade mais sombria. E se os descendentes de Ziusudra ainda estiverem entre nós? E se certas linhagens carregarem o ADN dos Anunnaki? E se for por isso que certas famílias governaram ao longo da história? A lista de reis continua após o dilúvio. Lista de dinastias, reinos, governantes, e se seguirmos essas linhagens, elas levam as famílias reais da Mesopotâmia, do Egito, da Europa. Linhagens que reivindicam o direito divino de governar. Linhagens que traçam a sua ascendência até aos deuses. Linhagens que talvez carreguem o legado genético dos Anunnaki. Ziusudra não foi apenas um sobrevivente. Ele foi uma ponte, uma ligação genética entre o mundo antigo e o novo, entre os Anunnaki e a humanidade. E se a sua linhagem sobreviveu, se ainda está aqui, então os Anunnaki nunca realmente partiram. Eles estão no nosso ADN, nos nossos governantes, nas nossas famílias de elite.
a observar, à espera, a preparar-se para o dia em que se revelarão. Ziusudra sabia demais. Ele sabia que o dilúvio estava a chegar. Ele sabia como sobreviver. Ele conhecia os segredos dos deuses. E em algum lugar, num lugar escondido, ele pode ainda saber. Ele pode ainda estar vivo. Ele pode ainda estar à espera. À espera de quê? Do próximo dilúvio? Do regresso dos Anunnaki? Do dia em que a humanidade estará pronta para saber a verdade? A lista de reis, Suméria, não responde a estas perguntas, apenas lista nomes e números, mas entre esses nomes e números há uma história de sobrevivência, traição e segredos que podem mudar tudo, e Ziusudra está no centro de tudo. Capítulo 7. Gilgamesh, o último dos híbridos. Chegamos agora ao nome mais famoso da lista de reis, Suméria, Gilgamesh. Ao contrário dos reis pré-diluvianos, Gilgamesh é historicamente verificado. Temos evidências arqueológicas do seu reinado. Temos a cidade que ele governou, Uruk. Temos textos escritos durante a sua vida. Gilgamesh era real. Isso não está em questão. Mas quem era ele? A lista de reis diz que Gilgamesh governou Uruk por 126 anos. 126 anos. Isso é impossível para um humano normal. Mas não é nada comparado aos reis pré-diluvianos. É como se Gilgamesh estivesse preso entre dois mundos, demasiado longevo para ser totalmente humano, demasiado mortal para ser um Anunnaki. A epopeia de Gilgamesh descreve-o como 2/3 Deus, 1/3 homem, não metade e metade, 2/3 divino. É uma proporção específica, é genética. Se a mãe de Gilgamesh fosse totalmente Anunnaki e o seu pai fosse meio Anunnaki, a matemática funciona. 2/3 de ADN divino, 1/3 de ADN humano, ele era um híbrido, o último da sua espécie. A epopeia descreve Gilgamesh como impossivelmente forte, impossivelmente belo, impossivelmente arrogante. Ele era maior que os homens normais. Podia lutar com leões com as próprias mãos. Podia arrancar os portões de uma cidade. Ele era um super-homem, mas também era mortal. E isso aterrorizava-o. A epopeia é essencialmente sobre a busca de Gilgamesh pela imortalidade. Depois que o seu amigo Enkidu morre, Gilgamesh fica obcecado em evitar a morte. Ele viaja até aos confins da Terra em busca do segredo da vida eterna, e ele encontra Utnapishtim, Ziusudra, o sobrevivente do dilúvio. É aqui que a história se torna sombria, porque Utnapishtim diz a verdade a Gilgamesh. A imortalidade era um dom concedido antes do dilúvio. Os deuses já não a concedem. A era dos Anunnaki acabou. Gilgamesh fica devastado. Ele é o rei da maior cidade da Terra. Ele é 2/3 divino. Ele é o guerreiro mais poderoso que já viveu. Mas ele vai morrer, tal como todos os outros. Utnapishtim oferece-lhe um consolo, uma planta que cresce no fundo do oceano que pode restaurar a juventude, não a imortalidade, mas uma vida prolongada. Gilgamesh mergulha até ao fundo do oceano e recupera a planta. Ele planeia levá-la de volta para Uruk, partilhá-la com o seu povo, prolongar a vida humana. Mas no caminho para casa, enquanto Gilgamesh se banha, uma serpente rouba a planta e come-a. A serpente muda de pele e renova-se. Mas Gilgamesh perde a sua oportunidade de uma vida prolongada. Esta história é geralmente interpretada como uma metáfora sobre aceitar a mortalidade. Mas e se for literal? E se houvesse realmente uma planta ou um tratamento genético que pudesse prolongar a vida? E se os Anunnaki tivessem tecnologia biológica que pudesse reverter o envelhecimento humano? E se esse conhecimento foi deliberadamente retido? E se a serpente, muitas vezes um símbolo dos Anunnaki em textos antigos, levou a planta para impedir que os humanos acedessem a essa tecnologia? Gilgamesh regressa a Uruk de mãos vazias.
Ele vai morrer. A sua genética híbrida dá-lhe uma vida mais longa do que os humanos normais, mas não a imortalidade. Ele é a última ponte entre a era dos Anunnaki e a era dos homens, e ele sabe disso. A epopeia termina com Gilgamesh a aceitar a sua mortalidade e a focar-se no seu legado. Ele constrói as muralhas de Uruk. Ele escreve a sua história em tábuas de pedra. Ele garante que será lembrado. Mas eis o que é perturbador. O túmulo de Gilgamesh nunca foi encontrado. Em 2003, arqueólogos anunciaram que tinham descoberto o que poderia ser o túmulo de Gilgamesh sob o rio Eufrates. O rio tinha sido desviado, revelando estruturas antigas, mas antes que pudessem escavar completamente, a Guerra do Iraque começou. O local foi abandonado, permanece por escavar até hoje. O que está nesse túmulo? O que é que Gilgamesh levou consigo? Que segredos estão enterrados com o último dos híbridos? A lista de reis suméria diz que Gilgamesh reinou por 126 anos, mas não diz quando ele morreu, não descreve a sua morte, apenas passa para o próximo rei. E se Gilgamesh não morreu? E se ele encontrou outro caminho? E se o seu túmulo estiver vazio? Textos antigos descrevem Gilgamesh a descer ao submundo. Descrevem-no a encontrar os Anunnaki no seu reino sob a terra. Descrevem-no a receber conhecimento e poder. E se o submundo não for um reino espiritual? E se for um lugar físico? E se os Anunnaki foram para o subsolo após o dilúvio e Gilgamesh se juntou a eles? Investigadores modernos descobriram estruturas subterrâneas maciças sob antigas cidades mesopotâmicas, túneis, câmaras, complexos que não têm um propósito óbvio, estruturas que teriam exigido um esforço imenso para construir. Por que construir no subsolo? A menos que se esteja a esconder, a menos que se esteja a proteger algo, a menos que se esteja à espera. Gilgamesh foi o último rei que podia reivindicar descendência direta dos Anunnaki. Depois dele, a lista de reis mostra vidas humanas normais, governantes humanos normais. A era dos híbridos acabou. Ou será que acabou? Famílias reais ao longo da história reivindicaram descendência de Gilgamesh, reivindicaram sangue divino, reivindicaram o direito de governar com base na sua ascendência. E se estiverem a dizer a verdade? E se a linhagem de Gilgamesh sobreviveu? E se ainda houver pessoas a caminhar na Terra hoje que carregam o ADN dos Anunnaki? Estaria diluído, claro. Milhares de anos de cruzamentos teriam reduzido a proporção divina. Mas os genes ainda estariam lá, adormecidos, à espera. À espera de quê? De ativação? Do regresso dos Anunnaki? Do dia em que os híbridos se revelarão? Gilgamesh passou a sua vida à procura da imortalidade. Ele falhou. Mas e se os seus descendentes tiveram sucesso? E se eles encontraram a planta? E se eles descobriram o segredo? A epopeia de Gilgamesh é a história escrita mais antiga da história humana. Foi traduzida para dezenas de línguas. É estudada em escolas de todo o mundo. Mas talvez não seja apenas uma história. Talvez seja um aviso sobre os perigos de procurar a imortalidade, um aviso sobre o preço do sangue divino, um aviso sobre o que acontece quando os humanos tentam tornar-se deuses. Gilgamesh falhou. Ele morreu. A sua cidade desmoronou-se. O seu império caiu, mas a sua história sobreviveu. E talvez seja esse o ponto. Talvez a história seja mais importante do que o homem, porque a história diz-nos a verdade. A era dos Anunnaki acabou. Os híbridos desapareceram. A humanidade está agora por sua conta. Ou será que está? O túmulo de Gilgamesh permanece escondido. Os seus segredos permanecem enterrados. E em algum lugar, sob as areias do Iraque, o último dos híbridos pode ainda estar à espera. Comentem abaixo. Acham que o túmulo de Gilgamesh será alguma vez encontrado? E o que acham que está lá dentro? Capítulo 8.
A conspiração do silêncio. Vamos falar sobre por que nunca ouviram esta história antes. Porque a lista de reis, suméria, não é ensinada nas escolas. Porque a arqueologia dominante a descarta como mitologia. Porque há uma conspiração de silêncio. E já dura há mais de um século. Quando a lista de reis, suméria, foi traduzida pela primeira vez, no início dos anos 1900, causou sensação. Os jornais noticiavam os reis que reinaram por 30 mil anos. Os acadêmicos debatiam se os números eram reais. O público estava fascinado. E depois, de repente, a conversa parou. Nos anos 1901, o consenso acadêmico era claro. A lista de reis era mitologia. Os números eram simbólicos. Qualquer pessoa que sugerisse o contrário era rotulada de pseudocientista. O que aconteceu? Por que é que a academia de repente cerrou fileiras? Porque as implicações eram demasiado perigosas. Se a lista de reis era real, se seres realmente governaram a Terra por centenas de milhares de anos, então tudo o que sabemos sobre a história humana está errado. A teoria da evolução de Darwin precisaria de ser revista. Os textos religiosos precisariam de ser reinterpretados. Toda a narrativa do progresso humano, do primitivo ao civilizado, desmoronar-se-ia. Nós não evoluímos lentamente ao longo de milhões de anos. Fomos criados por alguém, com um propósito. E essa é uma verdade que o establishment não pode permitir. Pense nisto. Toda a nossa civilização é construída sobre a ideia de que os humanos são o auge da evolução, que somos os senhores da Terra, que controlamos o nosso próprio destino. Mas, se os Anunnaki foram reais, não somos os senhores. Somos a criação, somos uma experiência, somos escravos que sobreviveram aos seus mestres. Esta não é uma verdade confortável, não é uma verdade que apoia a ordem social. É uma verdade que incita revoluções. Então, a academia enterrou-a. Rotularam a lista de reis como mitologia. Rejeitaram os investigadores que a levaram a sério, criaram um muro de ceticismo tão espesso que a mera menção dos Anunnaki provoca riso nos círculos acadêmicos sérios. Mas eis o que eles não conseguem explicar. Por que mentiriam os sumérios? O que ganhavam em inventar números impossíveis? Por que registrariam reis que governaram por 30 mil anos com a mesma precisão que usaram para tudo o resto? A explicação padrão é que os números são simbólicos, que representam algo diferente de anos literais, mas ninguém consegue concordar sobre o que simbolizam. Alguns dizem que são fórmulas matemáticas, outros dizem que são ciclos astronômicos, outros dizem que são apenas exageros, mas nenhuma dessas explicações explica o padrão, a diminuição consistente dos reinados após o dilúvio, a precisão matemática, a correlação com outros textos antigos. A explicação mais simples é que os números são reais, que os seres realmente viveram por dezenas de milhares de anos, que o dilúvio realmente aconteceu, que tudo o que os sumérios registraram era verdade. Mas a academia não pode aceitar isso, porque aceitá-lo significa admitir que estiveram errados durante um século, significa reescrever os livros de história, significa reconhecer que os antigos sabiam coisas que nós não sabemos, e significa enfrentar a possibilidade de que os Anunnaki possam regressar. Esse é o verdadeiro medo. Não que a lista de reis seja mitologia, mas que seja história. E a história tem o hábito de se repetir. Em 1976, um investigador chamado Zecharia Sitchin publicou O 12º Planeta, propondo que os Anunnaki eram extraterrestres de um planeta chamado Nibiru. Os seus livros tornaram-se best-sellers. Milhões de pessoas leram-nos e a academia destruiu-o. Chamaram-lhe uma fraude, disseram que as suas traduções estavam erradas, disseram que ele não tinha credenciais, mas nunca abordaram o seu argumento central.
que os textos sumérios descrevem eventos reais envolvendo seres não humanos. Por quê? Porque não podiam. Porque se envolvessem seriamente com o argumento, teriam de admitir que há provas, há textos, há artefactos, há estruturas que não deveriam existir. Então, em vez disso, atacaram o mensageiro, fizeram de Sitchin motivo de chacota, garantiram que qualquer pessoa que levasse os Anunnaki a sério fosse descartada como um teórico da conspiração. E funcionou. Durante décadas, os Anunnaki foram relegados para as margens das teorias e para os programas de rádio noturnos, mas algo está a mudar. A internet democratizou a informação. As pessoas podem ler os textos originais, podem ver os artefactos, podem decidir por si mesmas. E cada vez mais pessoas estão a fazer perguntas, cada vez mais pessoas estão a notar as inconsistências na arqueologia dominante. Cada vez mais pessoas se perguntam por que é que as civilizações antigas tinham conhecimentos que não deveriam ter. A conspiração do silêncio está a ruir e o establishment está aterrorizado. Nos últimos anos, tem havido um esforço para digitalizar textos antigos, para os tornar disponíveis online, para permitir que qualquer pessoa os leia e traduza, mas também tem havido uma contratendência. Museus a restringir o acesso a certos artefactos, sítios de escavação a serem fechados, investigadores que fazem perguntas inconvenientes a perderem o financiamento. Por quê? O que estão eles a proteger? O que é que eles não querem que saibamos? A lista de reis suméria é apenas um documento, mas está ligada a centenas de outros textos, a milhares de artefactos, a civilizações inteiras que não deveriam existir. Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo de templos construído há 11.000 anos por pessoas que supostamente ainda não tinham inventado a agricultura. Como é que caçadores-recoletores organizaram a mão de obra para construir estruturas de pedra maciças? As pirâmides de Gizé, construídas com uma precisão que os engenheiros modernos têm dificuldade em replicar, alinhadas com eventos astronômicos com uma precisão que requer matemática avançada, construídas por pessoas que supostamente usavam ferramentas de cobre e rampas de madeira. Pumapunku, na Bolívia, blocos de pedra pesando centenas de toneladas, cortados com precisão de laser, transportados através de montanhas, construídos por pessoas que supostamente não tinham inventado a roda. Estas não são anomalias, são provas de que as civilizações antigas tiveram ajuda, provas de que alguém as ensinou, provas de que os Anunnaki foram reais. Mas a arqueologia dominante recusa-se a ligar os pontos. Tratam cada local como um mistério isolado. Nunca fazem a pergunta maior. E se todos estes locais estiverem ligados? E se forem todos provas da mesma coisa? A conspiração do silêncio existe porque a verdade é demasiado perigosa. Ameaça as estruturas de poder, ameaça as instituições religiosas, ameaça toda a narrativa da excepcionalidade humana. Mas a verdade está a sair, lentamente, peça por peça, texto por texto. E quando finalmente romper, quando a humanidade finalmente aceitar que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, que seres governaram a Terra por centenas de milhares de anos, tudo vai mudar. A questão é: estamos preparados? Estamos preparados para saber que somos a criação, não o Criador? Estamos preparados para saber que os nossos mestres podem regressar? A lista de reis. Suméria espera, os textos esperam, a verdade espera, e a conspiração do silêncio está a ruir. Deixe um comentário. Acha que há um encobrimento deliberado? Ou a academia está simplesmente errada? Capítulo 9. O regresso. Estarão eles a regressar? Vamos falar sobre a questão que mantém os investigadores acordados à noite. Estarão os Anunnaki a regressar? Os textos antigos não descrevem apenas o passado, descrevem o futuro, contêm
profecias, avisos, promessas, e muitos deles dizem a mesma coisa. Os deuses regressarão. Os textos sumérios falam de um ciclo. Os Anunnaki vieram à Terra, governaram, partiram, mas prometeram regressar quando fosse a altura certa. Quando é a altura certa? O que estão eles à espera? Alguns investigadores apontam para ciclos astronômicos. Os sumérios eram obcecados por astronomia. Eles rastreavam os movimentos dos planetas com uma precisão incrível. Eles sabiam de planetas que nós não descobrimos até a invenção dos telescópios. Como? A menos que alguém lhes tenha dito, a menos que os Anunnaki os tenham ensinado. Zecharia Sitchin propôs que os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, com uma órbita elíptica que o aproxima da Terra a cada 3.600 anos. Quando Nibiru regressa, os Anunnaki também regressam. A ciência dominante rejeita isto. Dizem que tal planeta não existe. Dizem que a mecânica orbital não funciona. Mas eles disseram o mesmo sobre Plutão antes de ser descoberto. Disseram o mesmo sobre o cinturão de Kuiper. Disseram o mesmo sobre o planeta 9, que agora procuram ativamente. E se Nibiru for real? E se estiver lá fora, nos confins escuros do sistema solar, a regressar lentamente? E se os Anunnaki estiverem a bordo? Os textos antigos descrevem o regresso com detalhes perturbadores. As profecias Hopi falam da estrela azul Catina a aparecer no céu, assinalando o fim do quarto mundo e o início do quinto. O calendário maia apontava para 2012 como um tempo de transformação. O livro do Apocalipse descreve seres a descer dos céus, culturas diferentes, épocas diferentes. A mesma mensagem, eles estão a regressar, mas talvez nunca tenham partido. Talvez tenham estado aqui o tempo todo, a observar, a esperar, a preparar-se. Pense nisto. Se você fosse uma espécie avançada que governou a Terra por centenas de milhares de anos, iria simplesmente embora, abandonaria a sua criação, a sua experiência, ou permaneceria escondido a observar, a guiar, a garantir que as coisas se desenvolvem de acordo com o plano? Há histórias ao longo da história de encontros com seres que parecem mais do que humanos, deuses, anjos, demônios, djinns, fadas, extraterrestres, nomes diferentes, interpretações diferentes. Mas e se forem todos a mesma coisa? E se forem todos os Anunnaki? E se eles estiveram aqui o tempo todo, logo fora da nossa vista, a manipular eventos, a guiar a civilização em direção a algum objetivo predeterminado? Essa é a possibilidade mais sombria. Não que eles estejam a regressar, mas que nunca partiram. Os avistamentos modernos de OVNIs aumentaram drasticamente nas últimas décadas. Os governos estão finalmente a admitir que os fenômenos aéreos não identificados são reais. Pilotos militares relatam objetos que desafiam a física, objetos que se movem de maneiras que a nossa tecnologia não consegue replicar. Quem está a pilotar estes objetos? De onde vêm eles? A suposição padrão é de extraterrestres de outros sistemas estelares. Mas, e se eles não forem do espaço? E se forem daqui? E se forem os Anunnaki, que nunca partiram? Os textos antigos descrevem os Anunnaki como tendo câmaras celestiais, veículos que podiam voar. Descrevem-nos a viajar entre o céu e a terra. Descrevem tecnologia que soa notavelmente semelhante ao que as testemunhas modernas de OVNIs relatam. E se os OVNIs não forem naves espaciais alienígenas? E se forem as naves dos Anunnaki? E se os seres que as pessoas encontram não forem extraterrestres, mas os governantes originais da Terra, a verificar a sua criação? Isso explicaria o seu interesse em armas nucleares, porque aparecem perto de bases militares, porque parecem estar a monitorizar o desenvolvimento tecnológico humano. Eles estão a garantir que não nos destruímos antes de estarem prontos para se revelarem, ou estão a garantir
que não nos tornamos poderosos o suficiente para resistir quando eles regressarem. A lista de reis suméria termina com reis humanos, vidas normais, reinados normais. A era dos Anunnaki terminou. Mas e se for apenas uma pausa? E se a lista de reis não estiver completa? E se houver mais capítulos a serem escritos? Alguns investigadores acreditam que estamos a viver nos tempos do fim, não no sentido religioso, mas no sentido cíclico. A era da independência humana está a chegar ao fim. A era do regresso dos Anunnaki está a começar. Eles apontam para os sinais: o aumento de desastres naturais, a agitação social, a aceleração tecnológica, o despertar espiritual, todos indicadores de que algo está a mudar, algo está a chegar. A questão não é se eles estão a regressar. A questão é: o que acontecerá quando o fizerem? Serão benevolentes? Irão guiar-nos para uma nova era de iluminação? Irão partilhar a sua tecnologia, o seu conhecimento, a sua sabedoria? Ou serão conquistadores? Irão reclamar a terra como sua propriedade? Irão reduzir a humanidade à escravidão mais uma vez? Os textos antigos não são claros. Alguns descrevem o regresso como glorioso, outros descrevem-no como aterrador. Talvez dependa de nós. Talvez os Anunnaki estejam à espera para ver no que nos tornamos. Talvez nos estejam a testar. Talvez toda a nossa história tenha sido um teste. E talvez estejamos prestes a descobrir se passamos a outra possibilidade, uma que é ainda mais perturbadora. E se os Anunnaki não estiverem a regressar, porque já estão aqui, e se estiverem em posições de poder, e se forem as famílias de elite, as sociedades secretas, os governantes ocultos que controlam a civilização a partir das sombras, e se a linhagem de Ziusudra e Gilgamesh nunca se extinguiu, e se foi cuidadosamente preservada, passada através das gerações, escondida à vista de todos, e se as pessoas que governam o nosso mundo não forem totalmente humanas, e se carregarem o ADN dos Anunnaki, e se estiverem à espera do momento certo para se revelarem. Isso explicaria tanta coisa. A obsessão com as linhagens entre a realeza, as sociedades secretas que traçam as suas origens até a antiga Mesopotâmia, os símbolos e rituais que ecoam as práticas sumérias, explicaria por que certas famílias mantiveram o poder durante séculos, porque se casam entre si para manter as linhagens puras, porque parecem operar segundo um conjunto de regras diferente do resto da humanidade. Eles não são humanos, não totalmente, são híbridos, e estão a preparar-se para o regresso dos seus antepassados. A lista de reis suméria não é apenas história, é uma profecia. Diz-nos de onde viemos e diz-nos para onde vamos, de volta ao início, de volta à era dos Anunnaki, de volta a um tempo em que os deuses caminhavam sobre a terra, e desta vez estaremos acordados para isso. Vê-los-emos, conhecê-los-emos. Teremos de fazer uma escolha. Submetemo-nos? Resistimos? Juntamo-nos a eles? O regresso está a chegar. Os sinais estão por todo o lado. Os textos antigos avisaram-nos. A lista de reis preparou-nos. Agora, esperamos e observamos os céus, porque quando eles regressarem, tudo mudará. Tudo o que sabemos, tudo em que acreditamos, tudo o que somos. A era do homem está a terminar. A era dos Anunnaki está a começar de novo, e não há nada que possamos fazer para o impedir. Comente agora. Acha que os Anunnaki estão a regressar ou já estão aqui? Capítulo 10. A verdade para a qual não estamos preparados. Chegamos ao fim da nossa jornada através da lista de reis suméria. Examinamos as provas, exploramos as teorias, fizemos as perguntas inconvenientes. Agora é tempo para a verdade que a arqueologia não lhe contará, a verdade que os governos escondem, a verdade que pode destruir tudo em que acredita sobre a realidade. A lista de reis suméria é real.
Os números são reais, os reis são reais. Seres governaram a Terra por centenas de milhares de anos. Eles vieram de outro lugar, eles criaram a humanidade, eles construíram civilizações, eles possuíam tecnologia que mal conseguimos imaginar. E depois partiram, ou esconderam-se, ou morreram. Mas deixaram para trás as provas, os textos, os artefatos, as estruturas, as linhagens, e deixaram-nos a nós. Nós somos a sua criação, a sua experiência, o seu legado. Cada ser humano na Terra carrega a impressão genética dos Anunnaki. Somos híbridos, parte terrestre, parte outra coisa. É por isso que somos diferentes de todas as outras espécies na Terra. É por isso que temos consciência, linguagem, criatividade. É por isso que construímos, criamos, destruímos, sonhamos. Não somos naturais, fomos projetados. Os textos sumérios são claros sobre isto. O Atrasis descreve como o deus Enki misturou seu sangue com argila para criar os humanos. Não metaforicamente, literalmente. Ele usou o seu material genético para criar uma nova espécie. A genética moderna confirma isto. O ADN humano contém anomalias que os biólogos evolucionistas não conseguem explicar. Saltos súbitos de complexidade, genes que aparecem sem predecessores, sequências que parecem projetadas, não evoluídas. Nós somos a prova. Os nossos corpos são a prova. Somos os artefatos vivos dos Anunnaki. E essa é a verdade para a qual não estamos preparados. Porque se fomos criados, não somos especiais, não somos o auge da evolução. Não somos os senhores do nosso destino, somos ferramentas, criados com um propósito, e quando esse propósito for cumprido, podemos ser descartados. O dilúvio foi um abate. Os Anunnaki decidiram que a humanidade se tinha tornado demasiado numerosa, demasiado barulhenta, demasiado independente. Então tentaram exterminar-nos e começar de novo. Eles falharam. Ou talvez não. Talvez o dilúvio tenha alcançado exatamente o que se pretendia: reduzir a população humana, destruir civilizações avançadas, reiniciar a experiência. E agora estamos de volta. 7 mil milhões de pessoas, tecnologia avançada, armas nucleares, inteligência artificial. Estamos a aproximar-nos do mesmo nível de desenvolvimento que existia antes do dilúvio. Estamos a tornar-nos perigosos novamente. O que acontece quando cruzamos esse limiar? O que acontece quando nos tornamos demasiado avançados, demasiado independentes, demasiado poderosos? Haverá outro dilúvio? Outro reinício? Outro abate? Os textos antigos sugerem que a resposta é sim. Descrevem ciclos, eras, mundos que terminam e começam de novo. Não somos a primeira civilização humana, somos apenas a mais recente, e não seremos a última. Os Anunnaki são pacientes. Eles pensam em termos de milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Eles podem esperar, podem observar, podem intervir quando necessário, e estão a observar agora, a monitorizar o nosso progresso, a avaliar se estamos prontos para a próxima fase. Prontos para quê? Contacto, revelação, integração ou eliminação? Essa é a questão que assombra os investigadores que levam a lista de reis suméria a sério. Estamos a ser preparados para algo maravilhoso ou para algo terrível? Os textos não são claros. Descrevem ambas as possibilidades: iluminação e destruição, ascensão e aniquilação. Talvez dependa de nós. Talvez tenhamos uma escolha. Talvez os Anunnaki estejam à espera para ver no que nos tornamos. Mas eis a possibilidade mais sombria. Talvez não tenhamos escolha. Talvez a escolha tenha sido feita há milhares de anos. Talvez estejamos apenas a representar um guião que foi escrito antes de nascermos. A lista de reis suméria não é apenas um documento histórico, é um plano, um roteiro, uma profecia. Diz-nos de onde viemos, criados pelos Anunnaki como trabalhadores e escravos. Diz-nos o que aconteceu,
multiplicamo-nos, evoluímos, tornamo-nos independentes, fomos quase destruídos e diz-nos para onde vamos, de volta ao início, de volta a uma era em que os deuses governavam a Terra. O ciclo está a fechar-se, a roda está a girar, a era da independência humana está a terminar e não estamos preparados. Não estamos preparados para saber que fomos criados. Não estamos preparados para encontrar os nossos criadores. Não estamos preparados para enfrentar a verdade da nossa existência. Mas, preparados ou não, está a chegar. Os sinais estão por todo o lado. Sítios antigos estão a ser descobertos. Textos estão a ser traduzidos. Artefatos estão a ser analisados. E as provas continuam a apontar para a mesma conclusão. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E os seres que nos criaram ainda estão aqui, a observar, a esperar, a preparar-se para o momento em que se revelarão. Quando esse momento chegar, tudo mudará. Religião, ciência, filosofia, política, tudo será reescrito. Tudo será reinterpretado através da lente desta nova realidade. Nós somos a criação. Eles são os criadores. E a relação entre criatura e criador está prestes a ser redefinida. Algumas pessoas irão acolher isto, vê-lo-ão como iluminação, como o próximo passo na evolução humana, como o cumprimento de profecias antigas. Outras irão resistir, vê-lo-ão como uma invasão, como uma escravização, como o fim da liberdade humana. Mas a maioria das pessoas ficará simplesmente em choque, paralisada, incapaz de processar a magnitude do que está a ser revelado. Porque a verdade é demasiado grande, demasiado avassaladora, demasiado destruidora da realidade. Não somos os senhores da Terra, somos as crianças. E os nossos pais estão a voltar para casa. A lista de reis, Suméria, esperou mais de 4.000 anos. Esperou que a encontrássemos, esperou que a traduzíssemos, esperou que a compreendêssemos. E agora compreendemos, agora sabemos, agora não podemos não saber. Os reis que governaram por 36.000 anos foram reais. O dilúvio foi real. Os Anunnaki foram reais. E eles estão a regressar. A única questão que resta é: o que faremos quando eles chegarem? Submeter-nos-emos, lutaremos, juntar-nos-emos a eles? A escolha é nossa, por agora. Mas o tempo está a contar, o ciclo está de Washo a fechar-se. A era está a terminar. E quando a nova era começar, nada será como antes. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada pelos cantos mais sombrios da história antiga. Obrigado por manter a mente aberta. Obrigado por fazer perguntas. Agora, preciso que faça mais uma coisa. Comente abaixo. Diga-me o que pensa. Diga-me se acredita. Diga-me se está preparado. Porque isto não é apenas uma história. Não é apenas história. É o nosso futuro. E está a chegar mais depressa do que pensa. Subscreva este canal. Partilhe este vídeo. Espalhe a verdade. Porque a humanidade precisa de saber. Precisamos de nos preparar. Precisamos de acordar antes que seja tarde demais. A lista de reis. Suméria espera. Os Anunnaki esperam. A verdade espera. Está preparado?